Atualmente estou gerente financeira do Freedom Fund, é uma fundação que trabalha basicamente em combater o trabalho escravo moderno no mundo. E aí a gente usa o termo trabalho escravo moderno porque análogo à escravidão é um termo específico do Brasil. Antes de vir de trabalhar para essa fundação, eu fui contadora de várias organizações sem fins lucrativos no escritório de contabilidade em São Paulo. E nesse escritório eu fui a contadora de algumas organizações, e aí nos últimos anos eu fui distribuindo isso para a equipe de analista e assistente. Mas posso dizer aí que eu fui contadora do Instituto Asmina por quase 4 anos, Ponte Jornalismo, Marco Zero Conteúdo, estava presente no momento da formação da AJOR, de olho nos ruralistas. Deixa eu ver se tem mais alguma. Também participei do processo de integração da Alma Preta nesse escritório, então posso dizer que conheço um tanto aí como que funciona esse universo do jornalismo independente. Trago também já de antemão que a minha principal experiência é com organizações sem finalidade de lucro. Já trabalhei com organizações com finalidade de lucro, mas as organizações que eu trabalhei nesse formato, elas tinham tanto a modalidade com fins lucrativos quanto a modalidade sem fins lucrativos. Somente sendo com fins lucrativos, eu não trabalhei diretamente. Então, acho importante falar isso, porque eu venho, né, compartilhar esse conhecimento a partir de um recorte muito específico, né? Então, o que eu vou falar aqui é muito voltado do que eu vivi, da minha experiência, não necessariamente é um fato, né, relevante, não um fato relevante, mas é um fato ali cravado quanto verdade sobre o campo, tá? Mas com certeza aí estou aqui à disposição para a gente falar sobre, tirar dúvidas, etc. Acho importante também dizer que tenho sido contadora, fui do mercado, trabalhei como auditora, depois fui para frente de organizações sem fins lucrativos e tenho feito isso aí há quase 15 anos da minha vida. Basicamente, saí da escola e tropecei em ciências contábeis sem nem saber muito bem o que era. E acho que depois de quase largar a carreira, resolvi e consegui aí chegar no campo das entidades sem fins lucrativos e foi e cá estou até hoje, muito feliz. Muito feliz de estar aqui também por esse convite da AJOR. E quero ouvir vocês dois, quais são as dúvidas, angústias, desafios. Podemos também resgatar um pouco do conteúdo de ontem, não tem problema nenhum. Hoje a gente vai avançar no que seria a entidade sem fins lucrativos e amanhã a gente vai avançar no que seria a gestão financeira, que é um conteúdo que você vai poder aplicar para a sua vida pessoal, para o seu negócio com fins lucrativos, para a sua organização sem fins lucrativos. E aí acho que esse é um material, né, tá tudo bem completinho. Acho importante dizer também que o objetivo dessa formação, e acho que o meu objetivo quanto formadora, não é garantir que vocês vão sair daqui, nossa, todas as minhas perguntas foram respondidas. Não, eu acho que vocês vão sair com mais perguntas. Mas ao final vocês vão perceber que vocês estão conseguindo saber quais são as perguntas que vocês têm que fazer, né? E eu acho que conseguir saber quais são as perguntas que precisam ser feitas é tão importante ou mais importante do que a resposta, né? Então, acho que é um material que é isso. Você pode não vai decorar ou saber de forma detalhada de tudo, mas amanhã ou depois, se você sentar para conversar com um advogado, sentar para conversar com um contador, você pode resgatar esse material e falar, não, peraí, deixa eu saber o que eu preciso perguntar, o que eu preciso saber. Bom, acho que é isso. Vou abrir aqui agora para vocês começarem a interagir. Achei que estava no mudo. Havana, só confirmando, tu és de onde? Pronto. Boa pergunta. Eu sou de São Paulo, mas já tem 5 anos que eu moro aqui no Recife. Tá, não, legal. É mais aí já pensando em outras coisas aqui, que a gente fica já calculando, porque assim, o meu foco é muito um projeto de Amazônia, então a gente busca gente da Amazônia para Com certeza. auxiliar, mas enfim, nada que não possa ter conexão também, porque eu não vou muito na linha do enfrentamento, não. Acho que tem que ter conexões também e tal, mas, enfim. Primeiro aí, Samantha, depois você repassa também para um agradecimento aí, porque estando eu e Vanessa aqui,
é quase que uma consultoria de graça, né? Assim, pra gente, que e É aí isso, pode aproveita, gente, falar enquanto o entre nós, está pessoal não sendo chega. gravado, claro, mas talvez muitas dúvidas. Você vai apresentar alguma coisa sobre sem fins lucrativos, depois a gente pergunta, ou a gente vai mais Pronto, focar assim, aqui? eu tô super aberta para ouvir vocês. Eu não, eu tenho material, mas é isso, assim, o material você pode ler na sua casa, entendeu? Tá. Então eu tô super aberta para ouvir vocês, e aí eu posso colocar em alguns pedaços do material, enfim, conforme vocês a gente vai conversando, porque acho que isso é uma conversa também, né? Posso voltar em pontos do material. Eu sou super flexível Não, nesse sentido. beleza. Então, assim, Vanessa, se você quiser começar, que senão tem muitas perguntas aí, mas aí eu deixo se você quiser começar, por vontade. Então, vou me apresentar. Oi, Havana. Oi. Acho que essa muita gente conversou rapidinho numa outra oportunidade. Eu sou a Vanessa, eu sou de Boa Vista, Roraima, e eu tenho um site chamado Correio do Lavrado, que é uma iniciativa independente. Eu e um amigo jornalista, nós criamos o Correio há quase 5 anos. A primeira ideia era que a gente tivesse publicidade nele, mas a gente esbarrou numa questão muito primordial, assim, que é quem vai buscar os anunciantes. E aí, para mim, caiu numa questão ética muito grande de como que eu sou a jornalista e eu vou buscar o patrocinador. Isso aí mexeu muito com a minha cabeça por um tempo, até o momento que eu decidi, tá, eu não vou fazer isso, eu vou buscar outras maneiras de monetizar. A gente não vive financeiramente do correio, a gente acaba conseguindo um recurso financeiro com ele pontualmente, a partir de edital, a partir de premiação, a partir de participação em algum projeto, mas a gente não sobrevive do correio, né? Ele acaba sendo uma catapulta para outras oportunidades que a gente tem. Eu hoje trabalho na TV universitária, que é ligada à Universidade Federal de Roraima, então é o que me banca hoje, né? Então acaba que eu tenho que dar tenho que dedicar um tempo maior à TV por conta disso, né? Porque é o que me sustenta. E aí acaba que o correio, infelizmente, fica um pouco de lado em alguns momentos. É, E o João, da mesma maneira, ele tem um outro trabalho também, só que o dele é uma assessoria. Então é um pouquinho mais complicado do que a minha situação, que estou numa TV, estou num jornal, né? Então, para ele isso é um pouquinho mais complicado. Aí, de novo, vem a questão ética, né? De ele não conseguir se dedicar tanto ao correio, então acaba que o correio fica mais nas minhas mãos, e as minhas mãos, os dedinhos são pequenos, né? Então eu não consigo também me dedicar tanto assim. Então, nesses quase 5 anos que o correio tá no ar, a gente já passou por algumas mudanças, assim, não por querer, mas por necessidade mesmo de adequar à nossa realidade. É, Tipos de postagem, a quantidade de publicações diárias, semanais, até que hoje a gente tem uma quantidade bem reduzida. Mas, enfim, são oportunidades como essa aqui que a Jota está proporcionando que eu tento me apegar para não deixar o correio morrer, né? Porque é um projeto que a gente criou assim com muito cuidado, e a gente mesmo com essas dificuldades, em pouco tempo a gente já conseguiu muita coisa. Então, assim, eu tenho muito orgulho dele e, assim, a questão financeira é um fator limitador para gente, né? Essa busca por essa manutenção financeira realmente é muito complicado. Eu até encaminhei para Jéssica. Eu tenho uma MEI. No começo a gente pensou em criar uma empresa, mas aí a gente teve alguns problemas. Aí cada um abriu uma MEI, mas quem emite as notas pelo correio sou eu. Então, assim, em alguns momentos emito eu como correio mesmo, às vezes emito como. Eu fiz algum freela e eu emito como correio, né? Mas, assim, tento de alguma maneira separar o dinheirinho. No ano passado a gente teve uma formação que a gente recebeu um recurso e ainda tem algum recurso
a gente guardou, né, para algum momento, principalmente agora final de ano, que é para renovar o domínio do site, né, para aquela manutenção básica do site no ar. Então, pelo menos isso a gente tem garantido por algum tempo. E aí, uma dúvida até que eu encaminhei para a Jéssica, não sei se você chegou a responder ontem, Havana, é a questão de participação em licitação pública. Se como MEI, eu tenho a oportunidade de participar de licitação pública ou de fazer uma propaganda de edital, de licitação no site, alguma coisa nesse sentido. A gente já foi procurado algumas vezes para fazer orçamento, né? Mas aí assim, eu respondi, olha, sou meia, não sei se pode, vou encaminhar o orçamento, né? Mas assim, não sei a questão jurídica, como é que funciona. É isso. Massa. Bom, eu já vou responder, então, algumas questões, principalmente essa da licitação de ontem. Respondi ontem. E o que que acontece, né? A MEI, ela é uma empresa de uma unidade de pessoa. Diferente, por exemplo, de uma ME, entendeu? Que você pode ser tanto individual, tá muito baixo? Eu tirei o fone. Peraí. Para mim tá um pouquinho baixo. Tá baixo? Então deixa eu voltar aqui. Peraí. Melhorou? Melhorou. Pronto. E aí o que acontece? Você até pode ali prestar alguns serviços, etc. Mas eu já vi isso acontecer em alguns editais. Às vezes a não contratação de MEI, porque que é isso, assim, a empresa não é um nome fantasia, né? Às vezes ela é o seu nome, tanto que seu CPF vem ali na frente. Então, isso está muito vinculado, mesmo sendo uma empresa, mesmo sendo um CNPJ, isso está muito vinculado à pessoa física, né? Tanto que tem o número do CNPJ no nome da empresa. Então, assim, eu, particularmente, nunca vi MEI ser aprovado em licitação ou editais do governo, a não ser que esteja específico no edital que uma MEI pode se candidatar, como, sei lá, por exemplo, não sei se é o caso, mas provavelmente a Lei Paulo Gustavo pode, entendeu? Em algumas cidades. Aqui, os editais de cultura do município pode também entrar como MEI. Agora, licitação do governo, eu ficaria surpresa se uma MEI fosse aprovada. Eu nunca vi, tá? Justamente por isso. Se talvez fosse uma empresa que não tivesse um enquadramento jurídico quanto MEI, mas outro enquadramento dentro do Simples Nacional, já facilitaria bastante. Entendi. Tu acha que vale a pena? Eu também faço eu participo de um grupo aqui de roteiristas que a gente está querendo se inscrever na Paulo Gustavo, e aí a gente teve essa discussão, né? Já foge até um pouquinho aqui do nosso âmbito, mas a gente teve essa discussão de quem é MEI não pode participar, aqui no nosso caso, né? Não vai poder participar por conta do valor de edital e tal. Teria que ser É, abaixo de 81 mil, né? Senão você corre o risco de ser isso. desenquadrado. Isso. E aí, no que a gente queria se enquadrar, esse valor seria maior do que 81 mil. E aí, um colega falou: eu tenho uma MEI e eu vou transformar ela em ME para poder participar desse momento, né? E ele estava falando de algumas questões burocráticas ali que tem que fazer. Tu pode encaminhar, assim, o que tem que fazer para transformar de MEI para ME? Pronto. Primeira coisa, vai precisar de um contador. Não dá para fazer isso sozinho. Depois que você transforma, porque por mais que você vai lá no portal da MEI e desenquadra, você precisa talvez fazer esse cadastro dentro da prefeitura local. E aí o que acontece? Quando você deixa de ser MEI, eu até falei isso aqui, a vida não é fácil quando você deixa de ser MEI, porque fica tudo muito mais caro. Então, por exemplo, a DAS você paga ali R$ 70 por mês, todo mês. Quando você deixa de ser MEI, você só vai pagar imposto se você faturar. Então, por exemplo, se você não emite nota, você não paga imposto. Porém, inevitavelmente, você tem que ter o custo do contador, porque todo mês ele vai entregar uma declaração do Simples Nacional, ainda que não tenha movimento. Entendeu? Então, assim, tem alguns serviços e algumas obrigatoriedades
que inevitavelmente você vai gastar mais. Então é importante, inclusive, colocar na ponta do lápis se vai valer a pena, entendeu? Eu acho que a gravação de ontem vai ser disponibilizada e eu também vou mandar para vocês o material. Aí, provavelmente você pode ver essa gravação, que eu explico tudo isso, de transformar para MEI, etc, enfim. E aí, se ficar qualquer dúvida, você pode mandar um e-mail para o pessoal que eu tento explicar. E aí, se for o caso, eu também posso passar um contato de um outro profissional para explicar isso para vocês melhor como funciona, enfim. Não tem problema não, tá? Ah, perfeito, valeu. Pronto. Viviane, como você não estava aqui ontem, você quer trazer talvez suas dúvidas, suas angústias, alguma coisa que você queira dividir a respeito desse treinamento? Porque se for algum conteúdo de ontem, eu já respondo, e aí acho que a gente pode prosseguir. Hoje eu pretendo falar sobre organizações sem finalidade de lucro. Ontem a gente falou com finalidade de lucro, e aí já deu para encaminhar algumas dúvidas. E amanhã eu vou falar sobre gestão financeira, que vai servir tanto para entidade com fins lucrativos, sem fins lucrativos, para a vida de vocês. Vai ter uma funcionalidade bem ampla. Boa noite. Eu estou sem imagem porque eu estou dentro do carro. Estava falhando um pouquinho para mim. Eu não sei se é a minha internet, eu não sei se o lugar que eu estou não é muito boa. Eu, assim, francamente, eu nunca participei de licitação, né? Eu sou simples e justamente para poder fechar contratos com poder público, abri como MEI, cometi esse erro. Em 2 meses eu tive que fechar ela e abrir o Simples, né? Porque inviabilizou totalmente. Foi assim que eu abri meu portal há 10 anos. Eu fechei o MEI e tive que abrir o Simples. E nunca participei de licitação, né? Assim, eu vejo os editais, eu fico de cabelo em pé com a quantidade de coisas que se pede. E aí eu tenho uma colega em Brasília que presta assessoria de imprensa para vários políticos, aí ela fala, não, você vai ter que contratar licitações, então você não consegue. Mas é isso mesmo? Será que a gente não dá conta? Não tem um modelo, assim, algo que a gente puder, algum tutorial, alguma coisa para guiar a gente? Você está em qual cidade e estado? Corrente, Piauí, extremo sul do Piauí. Pronto. Porque assim, se for uma licitação da prefeitura, vai seguir as regras da prefeitura do local. Se for do estado, as regras do estado. Então, acaba que não tem um modelo, porque cada cidade, cada estado vai acabar encaminhando dentro das suas regras ali. E aí, não sei, você disse que tem uma empresa do Simples, né? Não sei se você tem um contador, provavelmente você deve ter. Ele é a melhor pessoa para te ajudar com isso, porque algumas coisas que estão ali no documento é bem contabilês, assim, sabe? É muito contábil. Então, por exemplo, vai pedir certidão, sei lá, só certidão deve pedir umas 10. Então, as certidões, por exemplo, eu sei que muitas ele tem condição de fornecer. E acho que talvez pegar esse edital e entender com ele, assim, olha, o que é com você e o que você pode me direcionar que não é com o profissional de contabilidade, entendeu? Mas é isso, Certo. assim, eu Uhum. particularmente nunca auxiliei ninguém com licitação, já auxiliei com emenda parlamentar. E assim, a lista de documento não é pouca coisa, mas tem algumas dicas aí que a gente sabe que é bom ter. O que você consegue, por exemplo, deixar pronto na rotina da vida da empresa, seja ela com ou sem fins lucrativos. Agora, tem que tomar cuidado com o que não fica pronto de um dia para o outro. Então, por exemplo, se precisar de algum tipo de cadastro específico de prefeitura ou de estado, isso pode demorar um pouco, tá? Mas tem algumas coisas que, se você se organizar para manter,
talvez seja mais fácil de acessar esses editais ou essas licitações, tá? Mas é isso, talvez, Certo. como é muito específico, e você tem uma pessoa que fala, olha, você vai precisar, talvez, não sei, uma empresa especializada, enfim. Infelizmente, eu acho que talvez seja melhor recorrer logo ao especialista, entendeu? Porque ele já te diz exatamente o que você Sim. precisa. Posso dar um parênteses? Por favor. Que eu sou produtor executivo, né, também de projetos. E essa função é que acaba se especializando em realizar essa parte burocrática. Porque uma coisa é você ter a ideia do projeto e a outra você ler o edital, porque cada edital vai pedir uma série de coisas. E agora a onda é ter as contrapartidas sociais. Então é uma coisa que você também tem que pensar na hora de fazer o edital. Vou fazer um trabalho com uma comunidade, beleza, mas o que eu vou oferecer para a comunidade em troca? Isso também está sendo avaliado, mesmo que não seja objeto direto da proposta. Então, por isso que tem essas figuras que são os produtores executivos, né? No caso de Brasília, tem os lobistas, né? Que ajudam a emplacar emendas ou, né? Enfim, mas tudo é muito burocrático. No começo, vale a pena você contratar alguém. Uhum. Se for parceiro, ele pode cobrar se o edital ganhar, mas se ele for profissional, ele já vai cobrar tipo entre R$ 1.000 e R$ 5.000 já de início, só para escrever o projeto, porque se ele é profissional mesmo, porque demora horas e horas para fazer, levantar todos os documentos, às vezes são 10 a 20 certidões, tem certidão que eu fui tirar que eu nem sabia que existia. É até difícil de tirar, às vezes é um print da página que você tem que mandar, não vai emitir certificado. Então, é um processo que dá trabalho e tem profissionais que trabalham com isso. E faz parte, e está dentro do escopo do projeto, você destinar de 10% a 20% para quem elabora o projeto. Uhum. Né? Então, existem profissionais que podem te ajudar e vale a pena até que você tenha segurança em fazer por conta própria, que dá para fazer por conta própria, mas a chance de êxito é bem menor. Né? Então, Uhum. vale a pena contratar alguém para te ajudar. Né? Ou tem cursos, né? Ontem ela falou de um site aqui do Prosas ou do Terceiro Setor, que Uhum. também tem curso de elaboração de projeto. Daí você pode fazer o curso e já começar a se familiarizar com o sistema de projetos. Mas cada edital tem a sua lógica, né? A sua exigência, enfim, sempre é um processo que demanda horas e horas de trabalho. Não dá para fazer, como ela falou, de uma semana para outra, porque é mais trabalhoso que isso. É. Tá. Daniel, Espero ter ajudado. obrigada. Não, tranquilo, Nada. Ravana, eu vou comentar rapidinho, que eu estou só preocupado, porque às 19 horas eu vou precisar sair para uma outra entrevista que eu agendei. Tá. Mas, sendo bem específico aí do meu caso, né, que é a principal dúvida ali. Eu estou tocando uma plataforma que chama Amazônia Vox, então ele está no ar, ele cria um banco de fontes, uma rede de freelancers e tem conteúdo de jornalismo de soluções. O Amazônia Vox, ele é uma iniciativa acabou sendo minha mesmo, tocando, beleza, mas com um grupo de outros profissionais, nós formalizamos já um instituto, que chama Bem da Amazônia, que aí sim é uma entidade sem fins lucrativos, já está com CNPJ, tudo mais. O que eu estou, nesse momento, montando e quero apresentar para o restante do grupo, e aí é bom te ouvir também, porque eu já ouvi algumas pessoas tal, e estou mais ou menos com essa ideia na cabeça, mas pela tua experiência, assim, ó, não é bem por aí, né? Mas acho que até pode ajudar os colegas nessa formatação que eu estou entendendo assim. É um mundo difícil, é um clube, É um que para você clube. entrar nesse clube, você tem que ir criando cases, É um sem clube. recursos, e Ontem eu mostrando... ainda falei, eu vou fazer uma crítica aberta aqui. É isso. O e-mail do financiador não está rolando no grupo do WhatsApp. Não, você tem que... E eu percebi, com muita conversa nos últimos meses, e tem gente que está nisso há anos, então meses não é nada, nessa Uhum. linha do tempo, mas que você precisa encontrar, por exemplo, um projeto para ser bom, para pedir, por exemplo, uma doação, você tem que ter porta de saída. Que o cara fala assim, que garantia você me dá que ano que vem eu não vou ter, você vai estar aqui me pedindo de novo. Né? Em alguns, outros não. Você tem
diversas maneiras. Então, eu estou contando uma forma assim, de entender, para falar bonito, um ecossistema de financiamento da iniciativa mesmo. Ecossistema e o que foi o que eu disse, né, Daniel? É terceiro setor? É sem fins lucrativos? Tem objetivo de transformação social? Posso ser criticada por isso e eu sou aberta a críticas. É um mercado. É um mercado. A partir do momento que você tem concorrência e disputa para acessar o recurso, é um mercado. Ponto. Entendeu? Então, Uhum. assim, literalmente é o que se chama no segundo setor de fazer o pitch. E até assim, até para comentar com colegas aqui de experiência que eu já tive, que às vezes a gente vê muita coisa e fala, e aí eu reconheço uma falha minha por ter falado isso num ambiente que não era o ambiente que eu deveria ter falado. Mas eu fiz uma crítica num evento que eu estava, feito por quem não era da Amazônia, com os financiadores, mas eu comentei isso, que quem faz edital precisa começar a olhar para o endereço do CNPJ, e não só para o nome fantasia. Com Porque certeza. nos incomoda muito ver empresa com nome fantasia de Amazônia e que o CNPJ é o endereço na Faria Lima, e os caras vêm para a Amazônia fazer evento, e aí a gente pega terceirizado para fazer uma foto, uma filmagem e tal. Enfim, fiz essa fala, criou um climão, mas é necessário que a gente possa falar. Mas indo para a pergunta para ti, o que eu estou imaginando de fazer? Eu era MEI e, graças a Deus, consegui já estar como microempresa. Minha, né? Pessoal. Com fins lucrativos, obviamente, que é onde eu faço consultoria, onde eu faço, enfim. Uhum. E a gente tem esse CNPJ, identidade sem fins lucrativos. O modelo que eu estou pensando em criar é o seguinte, em que eu consigo executar projetos via edital, via doação, via chamada, pelo Instituto, em que tenha um impacto social e que, com o Amazônia Vox, ele sendo uma plataforma, eu consiga criar maneiras de monetizar para ter lucro e ter a minha renda pessoal. E Tá. como eu penso em monetizar? Aí eu criaria alguns produtos. Então, assim, hoje, se você entrar na Amazônia Vox, é tudo aberto, é free. Mas eu penso em ter uma versão premium, onde quem paga uma assinatura consegue ver, por exemplo, uma avaliação dos freelancers daquele município, daquela região, por quem já executou. Você recebe uma newsletter, você recebe produtos, eu consigo começar a monetizar. E como muito freelancer não tem CNPJ, e eu não estou inventando a roda, tem sites que fazem isso, de freelancer, eu fazer a transação pela plataforma e eu cobrar uma taxa para Uhum. poder manter o negócio funcionando, e outros projetos. E via instituto, então, por um exemplo, uma coisa que depois, acho que é até legal a gente manter esse grupo depois da formação, porque eu entendo isso também, que quando eu apresentar um projeto e eu quero fazer ele em Belém, mas se o mesmo projeto eu possa fazer também em Manaus, em Rondônia, no Acre, e aí eu amplio a capilaridade e a chance de conseguir é maior. E aí divide o recurso, né? Mas pelo Instituto, por exemplo, a gente está trabalhando no projeto piloto de educação midiática, em que a reportagem que sobe no Amazônia Vox, ela é revisada previamente por estudantes de ensino médio. Isso é educação midiática na veia. Isso pode ser um projetinho via Instituto para conseguir recurso e tocar. Mas aí eu teria, então, esses dois modelos. Eu tenho uma maneira de financiamento pelo Instituto, com projetos sem fins lucrativos, e eu ter o Amazônia Vox, entendendo ele como um produto ou um projeto que o Instituto ajudou a abanar, mas que ele pode ter vida própria e monetização Pronto. própria. Ontem eu dei um exemplo aqui, e esse eu posso falar. Existe a empresa Think Olga e a empresa Think Eva. Eu tenho aí algum nível de certeza que uma é com fins lucrativos e a outra é sem fins lucrativos, justamente por isso, assim. Dentro de um campo de oportunidades, tem coisa que é para fins lucrativos e tem coisa que é para sem fins lucrativos. Não tem problema nenhum você ter você, né, a associação, acho que é um ponto que eu vou avançar aqui no material, mas isso está escrito, você pode consultar depois, que é a entidade sem fins lucrativos, ela não tem um dono, a diretoria ela vai rotacionar. E aí tudo depende do que você vai escrever lá no seu estatuto, as regras do seu estatuto. Por exemplo, eu fui contadora de uma organização indígena
que o cacique era o diretor ad eternum e ponto, entendeu? Não vai ter eleição para diretor, o diretor é o cacique. O que muda é o resto da diretoria, entendeu? Então, assim, se você e o grupo que está com você tem interesses específicos na estrutura dessa organização, precisa deixar isso muito bem pontuado para o advogado. E assim, né, já que você já tem uma organização, acho importante falar, quero um advogado que faça estatuto, que já fez estatuto, que manja de estatuto para defender os interesses dessa diretoria, entendeu? Garantindo que, sei lá, amanhã ou depois, com 2/3 de associado, não vai destituir uma diretoria eleita, entendeu? Então, tem modelo, tem padrão? Tem, mas precisa prestar atenção nisso. E aí, acho muito bom você trazer esse exemplo, porque eu acho que eu consigo apresentar na prática. Por exemplo, você traz citou essa questão da educação midiática na veia, que é um projeto que você pode fazer pelo Instituto, né? Vamos supor que, mesmo pelo Instituto, você é a pessoa do Instituto que vai, sei lá, fazer a gestão, estrutura pedagógica, falar com os jovens, fazer a revisão. Você pode se remunerar por esse serviço prestado emitindo a nota fiscal da sua empresa. Então, assim, quando você se remunerar no Instituto, emitindo nota fiscal da empresa do Daniel para o Instituto, você vai estar se remunerando pelo serviço que você presta. E não porque, sei lá, você é o diretor, você é o conselheiro, você é o secretário. Entendeu? E atuando com bom senso, né? Para que isso aí não seja a maior parte. Exatamente. Então, por exemplo, tem algumas coisas que não, né? Quando um financiador. E assim, quanto financiador, tem financiador que pergunta, tem financiador que não pergunta, né? Quando você está numa fundação muito grande, sei lá, que é o caso da que eu estou hoje, que é o Freedom Fund, Greenpeace, fundação gigante, não sai R$ 1 sem destinação, sem verificação. Se você vai contratar alguém, você tem que fazer uma concorrência aberta, divulgar no site. Quando você é uma organização menor, os financiadores já sabem que, normalmente, aquela diretoria é a diretoria que já trabalha dentro da organização e que já se remunera por isso. O que vai começar a acontecer conforme vocês vão ficando mais velhos aí de idade, né, de organização? O financiador vai falar, cadê o código de conduta? Cadê a política financeira? Como é que funciona? As finanças, quem é que faz o que aqui? Quem aprova? Quem pede? Como pede? Entendeu? Quais são os limites de valor? Sei lá, a partir de R$ 5.000 para equipamento precisa de 2 orçamentos, entendeu? Todas essas regras vão começar a ser exigidas de vocês para vocês atingirem outro patamar, que é uma outra coisa que eu vou falar amanhã, auditoria, entendeu? Uma hora esse BO vai chegar para a sua organização. Até porque, assim, sem uma auditoria, você não vai acessar edital de 200, 300 mil reais. Não vai. Você vai ficar ali nos 30, 40, 50 mil reais no máximo para sempre. Entendeu? Então, vocês vão começar a ter um determinado avanço. E aí tem algumas coisas que eu acho que é um marketing muito positivo para esses processos com financiadores, que é justamente isso, falar, olha, desse edital, que também acho que a gente vai falar, talvez falar mais sobre isso amanhã, tem um valor ali que fala, olha, desse edital, X% a gente sugere 1%, 2% que fique para o caixa da organização, porque em X tempo a gente quer fazer auditoria, a gente quer investir nisso, a gente quer investir naquilo outro. Então, o financeiro de uma organização, de um negócio, ele pode ser um marketing também. Não só pode quanto deve. É um diferencial. Então, acho que funciona sim essa modalidade, se você tem um recorte muito específico do que você quer fazer com a entidade sem fins lucrativos, o que você quer fazer com a entidade sem fins lucrativos. É muito importante você definir, ter essas definições, entendeu? Não sei se respondi as perguntas. Não, entendi. O negócio é você definir as regras do seu jogo e estando muito claro, e até de maneira muito transparente, né? Por isso que eu penso em deixar muito claro que, olha, o Amazônia Vox, ele é uma empresa e toca, porque senão começa a confundir o Instituto com a Amazônia Vox e gerou até uma discussão antes, assim, a Amazônia Vox é do Instituto. Aí eu estou defendendo que não deve ser, porque
em alguns locais que eu tenho batido na porta, tem me dito isso. Tá, mas como é que você vai monetizar? Como é que isso vira sustentável? Para que porque você tem um potencial aí de ser sustentável. E a gente não quer ficar todo ano doando, né? Então, e aí você consegue começar a Ah, entender mais esse acho que mercado, né? tem um ponto importante, que foi o que eu falei já, que é o seguinte: a partir da minha experiência, como eu disse, né, eu trago um recorte. Mais de 90% do faturamento das organizações sem fins lucrativos que trabalham com mídia independente é financiamento internacional, Uhum. tá? Basicamente é financiamento internacional. Esse recurso, ele não está acontecendo aqui em solo brasileiro. Muito pouco dele. Muito pouco está acontecendo de solo brasileiro, assim, não tem recurso. A gente que está trabalhando aí no terceiro setor está lutando pelo projeto Cultura de Doar. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Cultura de doar, doe, etc, etc. Mas não é isso, assim. Então, isso é financiamento internacional. Vou repetir É, aqui. e tanto para comentar atento a isso daí, até vou colocar no grupo nosso lá do WhatsApp, a gente vai fazer uma formação online, em que você tem pessoal, a agência Lupa, não sei o quê, coisa bem curtinha, de 1 hora, mas um dos módulos é como criar o seu MEI para esses freelancers, que precisa ter CNPJ, é um cara do Uhum, Sebrae que vai dar. E entre os participantes, eu consegui uma parceria de uma escola de inglês que vai dar um semestre gratuito de inglês, uhum. e só para quem for da Amazônia. E o Ótimo. inglês, você tem que ter o básico, né? Monta uma rede de profissional de contabilidade, a gente tem tanta dificuldade para achar. Pois é, e aí acho que isso pode ser interessante. A gente quer formação desse tipo, olha, como acessar esses projetos, como não sei o Uhum. quê, enfim. Ó, tem uma outra coisa que eu vou repetir, que eu acho muito importante, mais uma das, que é, gente, setor social precisa ir para o LinkedIn. Não tá, a vida não tá acontecendo no Instagram. Vai para o LinkedIn, entendeu? Prepara um perfil, uma página e vai começando a fazer contato com uma galera, assim, muito financiador, gente. Divulga lá no LinkedIn, entendeu? Então, começa, se conecta com a Contato Jor, pessoal, né? se conecta com a Jor no LinkedIn. Se conectou com a Jor no LinkedIn, vê quem são as pessoas que a Jor segue e quem segue a Jor. E vai se conectando com essa galera, entendeu? Vai, porque é isso, assim, muitos projetos, nem sempre todos estão lá na página do financiador. Muita coisa é o oficial de programa que vai mobilizando no campo. Então, assim, se você se conecta com uma fundação no LinkedIn, vê quem é que está trabalhando para aquela fundação. Entendeu? Dá para você aplicar uns filtros no LinkedIn por local. Então, sei lá, funcionários Brasil, entendeu? Pega o contato no LinkedIn, manda uma mensagem na cara de pau mesmo, entendeu? Só que assim, esse tipo de coisa você não pode queimar, entendeu? Quando você vai entrar em contato com a fulaninha da Ford Foundation, que você conseguiu lá no LinkedIn, quando você vai entrar em contato com o fulaninho ou com a fulaninha lá de qualquer lugar XYZ, você tem que estar pronto para a pessoa falar, tá aqui meu e-mail, me manda teu projeto. E assim, é um diferencial daqui para 2025, gente, é um campo a região norte. Entendeu? É um campo a região norte e eu acho que tem que entrar em contato reforçando isso. Somos daqui, sabe? Estamos aqui, vivendo essa realidade, enfim. Acho que é muito importante contatar a galera do Greenpeace, tentar fazer contato com o Greenpeace, tentar fazer contato com essa rede mesmo, e o LinkedIn, ele consegue levar vocês para esses lugares. Bom, acho que é isso. Quero saber se tem mais alguma dúvida, porque aí eu vou entrar no conteúdo sem fins lucrativos. Talvez para avançar Posso, mesmo. posso fazer uma Pode? perguntinha rapidinho? Tem essas plataformas, esses sites de crowdfunding, Vaquinha ou Catarse, enfim, essas plataformas dessa maneira. Quando tem uma doação nesse sentido,
para uma MEI ou para uma ME, é preciso declarar isso no quando vai lá, quando tem que fazer aquela declaração anual? Como Pronto. é que funciona? É, depende, né? Quando se trata de doação é um limiar um pouco delicado, porque se a doação ela vem de um mesmo CNPJ ou de um mesmo CPF e tem um determinado valor que precisa verificar a legislação do seu estado, então, por exemplo, São Paulo é 80, acho que é 79 mil reais de doação de um mesmo CNPJ no ano. Aí vai incidir imposto e aí é bem específico. Mas quando se trata de vaquinha, eu entendo que não precisa declarar, tá? Não precisa declarar. Agora, se essa doação está sendo na sua MEI, tipo, é o CNPJ da sua MEI ali na plataforma, eu não sei te dizer de forma evidente quais são os riscos, por exemplo, da sua MEI ser desenquadrada. Entendeu? Não sei te dizer se tem algum risco. Não sei também se no perguntas e respostas desses sites eles colocam alguma informação. Então, é isso. De forma bem objetiva, não vi dar nenhum problema em termos de declaração, nunca vi, porque é isso, assim, ele concentra CPFs e doações de vários CPFs e CNPJs. Mas eu não identifico um risco específico. Mas, para MEI, é isso. Não sei se você poderia ser desenquadrada, entendeu? É o tipo de situação que, assim, como eu nunca vi, só vamos saber na prática, entendeu? É, porque no ano passado, na formação que eu tive, essa foi uma das possibilidades, né, de captação de recursos, né, além de edital, além de prêmio e tal. E aí eu fiquei interessada. E aí fui pesquisar um pouco mais, escutei muita gente falando sobre isso. E aí, quando veio essa questão da declaração, eu falei, vixe, isso aqui vai me dar mais trabalho do que me dar algum retorno bom, entendeu? É, Eu acho que vai me dar muito, muito mais trabalho. para uma Porque eu fiquei pensando entidade. assim, vamos supor, se for uma assinatura, se for no o Catarse, dependendo, você pode fazer por mês ali. Falei, nossa, isso aqui vai dar um trabalhão, né? Eu É, acho que não, nesse momento não vale a pena. pronto. Sem fins lucrativos não dá nada. Entra como doação livre direta, entendeu? Porque você, quanto entidade sem fins lucrativos, existe para receber recurso de doação, né? Agora, sendo um AMEI, para mim é muito nebuloso, assim, se existe, por exemplo, um risco de ser desenquadrado, né? Ou é isso, o que você vai precisar informar na declaração, talvez, é lá naquela declaração anual, né? Tipo, que você recebeu tanto pela sua empresa. E aí você não precisa nem especificar, só coloca lá o valor, né? Na declaração anual da MEI, em maio. Você informa quanto foi que você faturou de serviço. Pá, coloca lá o valor e pronto. É bem simples, até porque essa é a única declaração da MEI, né? Agora, para ME, quando você não é mais MEI, quando você já vai ali para uma microempresa, aí precisa realmente perguntar para o profissional de contabilidade se tem essa opção quando você vai preencher a declaração da MEI. Uhum, Porque aí entendi. porque aí a gente já faz ali uma conexão entre faturamento e nota fiscal emitida, entendeu? Aí já é feito esse cruzamento. Já cruza, né? Aham, Na entendi. MEI não cruza, é só você Aham, informar lá o valor que você faturou. Mas numa ME cruza. entendi. Beleza. Pronto. Bom, eu vou começar aqui, vou compartilhar minha tela para apresentar alguns conceitos para vocês. Pronto. E aí, gente, acho que, né, talvez fazer esse reforço, como eu disse, a partir da minha perspectiva, se você tem o interesse de acessar mais oportunidade de edital voltado para o jornalismo independente, as experiências que eu tive até aqui, elas são melhores, tá? Tem mais oportunidade, mais facilidade de acesso. Se você vai via organização sem fins lucrativos, tá?
Pode ser que acesse um ou outro com finalidade de lucro, mas sem fins lucrativos eu tenho acompanhado que tem uma oportunidade maior, tá? E aí também eu falei da Escola Aberta do Terceiro Setor, tem muito curso gratuito, eu nem sei se o nome ainda é Escola Aberta do Terceiro Setor, eu lembro que acho que eles fizeram se uniram com outro site, enfim. Mas assim, gente, era muito conteúdo e totalmente gratuito, tá? Então, recomendo muito acessar esse site para ver esses cursos. Também falei do Prosas, que é onde aparece bastante edital. E também acho interessante vocês olharem o site da ABCR, que é a Associação Brasileira de Captação de Recursos. Tá? E além dessas, também tem outros sites que sempre divulgam editais, curso, talvez uma formação ou outra aberta, que é o Instituto Filantropia. E tem um outro agora que eu não tô lembrada, mas assim que eu lembrar, eu compartilho com vocês, tá? Bom, as entidades sem finalidade de lucro, aqui eu coloco reforçando, porque eu falei isso já, acho que é um dos primeiros slides, que o terceiro setor, eles são as organizações sem fins lucrativos, né? O primeiro setor é governos, o segundo setor são entidades com finalidade de lucro, incluindo a MEI, e o terceiro setor não tem fim lucrativo, ou seja, a origem do recurso, que é o que a gente entende por da onde vem o dinheiro, né, da onde veio o apoio, ele é de origem privado, ele vem da sociedade civil, seja de pessoa física, pessoa jurídica, fundação internacional, e a destinação desse recurso, ele tem finalidade pública, ou seja, volta para a sociedade, tá? Então, é muito importante vocês saberem, que é o que eu digo, existirmos a que será que se destina. Qual que é o objetivo dessa organização, dessa empresa, seja com ou sem finalidade de lucro, tá? Bom, quando a gente, né, tem uma frase que é muito comum, que é, em hipótese alguma, distribui o lucro. Primeiro que, assim, como você é uma entidade sem fins lucrativos, você não tem lucro para distribuir, tá? O que essa organização vai, né, gerar de resultado é superávit e déficit. Então, sei lá, no final do período sobrou lá, tem 100 mil livre na conta. Pode distribuir? Não, não pode distribuir, tá? Esse é um recurso da organização que, por sua vez, é da sociedade civil. Então, quando você remunera as pessoas dentro de uma organização sem fins lucrativos, essas pessoas elas estão sendo remuneradas pelo serviço que elas prestam, tá? E não necessariamente por ocupar um cargo na organização. Eu estava lendo o chat, eu vou compartilhar sim, tá? Como que é constituído? Bom, a organização, o coletivo, um grupo, precisa ter um grupo de pessoas que têm o mesmo norte, o mesmo destino, que é a finalidade social dessa organização, tá? Essa coordenação, esse grupo vai compor ou uma coordenação ou uma diretoria, aí depende de cada nome que vai ser dado ali a partir, talvez, das características ou de como vocês se identificam. Não existe na legislação uma orientação de uma quantidade mínima de pessoas para compor uma organização sem fins lucrativos, tá? Tem-se como prática, né, como usual na sociedade, em torno de 5 pessoas, entre 3 e 5 pessoas, que é o que a gente entende por diretor, vice-diretor, tesoureiro, tá? E aí tudo vai depender de como vocês vão constituir essa documentação. Depois que vocês definirem as pessoas, provavelmente ou um contador ou um advogado, em algum momento um advogado vai precisar ser envolvido, porque é ele quem assina o estatuto. Então, por exemplo, Havana, eu peguei um modelo de estatuto aqui na internet. Aí você pega esse modelo de estatuto, nesse estatuto está dizendo que a organização é constituída por diretor, vice-diretor
tesoureiro, secretário e 2 pessoas no conselho fiscal. Aí, só que você só está dividido em 3 pessoas. Obviamente, se você apresentar um documento que você copiou e colou com esses 6 cargos e na hora de apresentar a documentação só tem 3, na hora o cartório vai tipo, na hora não, né? Dali a 15 dias, ele vai te devolver e dizer tá errado por isso, isso. Então, eu já vi acontecer assim várias vezes da galera tentar fazer documentação de organização sem fins lucrativos na raça, e é muito estressante, porque vai e volta do cartório milhares de vezes, e aí tem gente que fica, às vezes, 1 ano, 2 anos tentando abrir essa organização. Então, a minha orientação é: resolveu abrir uma organização, procure um profissional habilitado que já faça aquilo, tá? Alguém que você fala, não, quem que fez o seu e como fez, para te entregar pronto o que precisa ser entregue, tá? Outra coisa, tanto para entidade com fins lucrativos quanto entidade sem fins lucrativos, te entregar um número de CNPJ não significa que a sua organização ou sua empresa está apta para fazer qualquer coisa, tá? O processo, ele só encerra quando o ambiente de prefeitura, quando a sua organização está apta para emitir nota fiscal de serviço. Tanto empresa com fins lucrativos quanto empresa sem fins lucrativos. Sim, empresas sem fins lucrativos, organizações sociais, podem emitir nota fiscal de serviço, tá? Então, por exemplo, me inscrevi lá numa oficina do SESC. A gente quer dar uma oficina a nossa organização, sei lá, o Correio do Lavrado, quer apresentar para o SESC uma proposta de 5 oficinas ou para, tipo, ensinar para a galera, para jovem, enfim, para adulto, como que você confirma ou não se uma notícia, se um fato é verídico, é fato ou é fake, entendeu? Se o serviço estiver diretamente conectado à finalidade da sua organização, você pode vender serviço pela sua organização, tá? O que eu não recomendo? Vender produto. Por quê? Qual que é a lógica da venda de produto? Se você tem essa caneta e você comprou por R$1, você vai vender essa caneta, sei lá, por R$2, R$2,50, certo? Nesses R$2, R$2,50, você vai pagar o custo desse produto, os impostos envolvidos, e esse R$1 vai ser o quê? Lucro. Ou seja, já deu problema aí no meio de campo, entendeu? E outra coisa, quando você vai vender produto, nota fiscal de venda pela sua organização, até você provar, né, não na Receita Federal, Receita Federal, Estado e Prefeitura, que você tem direito à isenção de imposto, você já pagou um monte de imposto. Porque, assim, isenção de ICMS, isenção de PIS, isenção de COFINS, tudo isso, para você pedir, vai passar por uma administração pública. E aí, depois de, sei lá, 6 meses, 1 ano, ele vai dizer se você pode ou não ser isento daquele imposto. Então, assim, eu recomendo que não se faça venda pela sua organização sem fins lucrativos. E qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é o seguinte, vamos lá, vamos às perguntas. Você está tendo retorno financeiro o suficiente a ponto de investir em venda? Se você está tendo retorno financeiro o suficiente para você investir em venda, primeiro, vai cobrir toda a carga tributária? Provavelmente não vai, tá? Porque só de ICMS aí, espalhado pelo Brasil, a gente tem entre 8% e 20%. Só o ICMS. Então, se você está começando a ter mais retorno positivo com venda, abra uma empresa do Simples Nacional, porque você já vai ter... Primeiro, você vai pagar uma guia de imposto só, e segundo, que vai ser muito mais fácil de você administrar, porque para uma organização sem fins lucrativos, se você trabalhar com venda, vai chegar umas 4 páginas de imposto para você pagar por mês, tá? Então, assim, Vana, mas a minha organização quer ter uma camiseta, quer ter um boné, quer ter um caderninho, quer ter chaveiro. Então, o que você vai fazer?
É o mesmo pensamento da plataforma de doação de uma vaquinha, por exemplo. Contribua, doe R$ 50 e adquira um chaveiro, entendeu? Você muda as palavras. Até porque, por que você está usando outros termos? Porque aquilo não é uma venda, você não tem finalidade de lucro com aquilo. Você está tendo uma finalidade de quê? De levantar mais recursos para a sua organização, tá? Então, Havana, posso colocar uma lojinha? Pode, mas você vai colocar os termos bem evidentes do que é aquilo ali. Contribua, doe, adquira, entendeu? O que essa pessoa vai receber é um recibo de doação e não uma nota fiscal de venda, tá? Passado isso, o que vai acontecer, né? Voltando aqui, talvez, para a Constituição. Achei importante citar isso, porque é uma dúvida que sempre aparece. Tendo, né, o quórum ali, o corpo dessa organização, o edital, o advogado ou o contador, ou os dois juntos, vão preparar o estatuto, que é justamente esse documento, assim, o que é o estatuto? Ele vai dizer como que essa organização vai funcionar, tá? Lista de presença e termo de posse das pessoas e assembleia de fundação. Então, basicamente, são esses documentos que vão ser apresentados para o cartório. Esse cartório vai analisar, não é rápido. Não é rápido. Por favor, presta atenção nisso aqui que eu vou dizer agora. Havana, surgiu uma oportunidade de acessar um recurso. Preciso abrir uma organização sem fins lucrativos. Isso não vai acontecer em menos de 60 a 90 dias, gente. Tá? Se der tudo muito certo em 45 dias. Porque, assim, na hora que você coloca o documento no cartório para ser analisado, pelo menos de 1 a 2 semanas, porque o cartório trabalha com tempo útil. Então, assim, não existe abrir organização sem fins lucrativos de um dia para o outro. Demora, tá? Demora e é caro. Vou falar já aqui, deixa eu ver se o próximo já é os custos. Pronto, já falo dos custos. Voltando ao processo. Pegou essa documentação, encaminhou para o cartório vai analisar essa documentação, solicitar as correções necessárias. Depois disso, taxa. Taxa. O cartório, ele cobra por página. Então, o que vai acontecer? Só essa documentação toda que eu falei aí vai dar em torno de 20 a 25 folhas. Talvez até 30 folhas, a depender da fonte. Então, o cartório, ele cobra uma taxa de averbação, a taxa de entrada, a taxa de análise, que é por folha, e a taxa de finalização, de registro oficial, tá? Oba, saiu do cartório, o que acontece agora? Agora começa a luta na Receita Federal. E aí, gente, o que precisa fazer? Tem alguns advogados que fazem até essa etapa. Tem etapa que termina com o carimbo do cartório. Então, quando vai contratar o profissional, você já fala, você me entrega até que etapa? Então, assim, Havana, eu preciso sair daqui hoje, sabendo como abre uma organização sem fins lucrativos? Não, você precisa saber que no slide 23, na página 23 desse conteúdo, você vai ter os passos do que precisa ser feito. E aí, depois disso, entregou o processo, recebeu o processo do cartório, bora lá. Ou o advogado ou o contador entra na Receita Federal, faz um processo muito específico pela Redisim, através de um processo chamado DBE, Documentação Básica de Entrada, que é solicitar o CNPJ junto à Receita Federal. E tem um passo aqui, gente, e isso é uma coisa que não está escrito aqui, mas, por favor, escute com atenção o que eu vou dizer, porque isso aqui é a sua segurança. Se você trabalha com mídia independente, denúncia, investigação, presta atenção nisso aqui que eu vou dizer agora. O endereço da sua organização, ele é definido no estatuto. Estatuto não é portal do MEI que você vai lá e muda e resolveu na hora e está tudo certo. Toda vez que você quiser mudar pontos estatutários,
edital de convocação, lista de presença, ata do que você está deliberando, a prova, assina, cartório, tempo e taxa, tá? Aí, sei lá, vou dar um exemplo assim, real. O meu companheiro, ele é um dos editores do De Olho nos Ruralistas. O endereço da organização, o endereço dessas mídias independentes não é a casa de ninguém, gente. Não é a casa de ninguém. Você não vai trabalhar com denúncia, você não vai trabalhar com apuração e colocar o endereço dessa organização na sua casa. Não faça isso, tá? Vocês sabem que ativista no Brasil não é muito querido, né? Vocês sabem disso. Então, qual que é o endereço que vocês vão colocar? Eu recomendo fortemente que vocês aluguem um endereço fiscal. Isso é totalmente legalizado no Brasil. Existem empresas que fornecem o endereço fiscal delas para outras empresas que alugam. Então, assim, vai chegar intimação, vai chegar documento, vai chegar citação, chega tudo lá. 2 vezes por ano vocês vão lá, 1 vez por mês, recolhe todas as correspondências, leva para casa e lê, tá? Em hipótese alguma, coloquem o endereço da organização de vocês na casa de vocês. Não façam isso, tá? E por que eu estou dizendo isso? Para alterar esse endereço, porque endereço é estatutário, diferente de diretoria que, sei lá, se precisar muda, lembrando que tudo que você for fazer de ata de diretoria, estatuto, cartório, taxa e tempo, tá? Não é para ontem. Demora, então já estejam atentos à questão do endereço e que muito provavelmente você vai precisar do IPTU para a última fase do processo, que é a prefeitura, tá? Então, pegou aqui documentação na Receita Federal, adquiriu o número do CNPJ. A Havana acabou? Não acabou, não. Acabou, conseguiu o número do CNPJ, tem 2 coisas para fazer ainda. O cadastro na prefeitura, e aí, cadastro na prefeitura, que é o que vai permitir que a sua organização sem fins lucrativos emita nota fiscal. Para você poder emitir nota fiscal, você precisa colocar lá nos objetivos do estatuto, tá? Precisa colocar nos objetivos do estatuto o que você vai fazer. Então, por exemplo, você precisa colocar que a sua organização pode fazer curso, tá? Objetivo, vai estar lá em objetivos estatutários, o objetivo da organização. Acho que tem objetivo, finalidade, tem uma parte no estatuto que você pode dizer tudo o que você vai fazer na sua organização. Vou executar projeto, vou dar curso, vou dar consultoria, pode fazer tudo isso, tá? Só que precisa estar no estatuto, porque quando a Receita, quando faz o processo de pedido do CNPJ, pede o CNPJ, e é por isso que normalmente quem faz isso é o contador, porque dificilmente o advogado tem acesso a essa informação, ela é bem específica. Nesse pedido, você precisa informar quais são os códigos de serviço que essa organização pode prestar de serviço. E aí, isso é uma pessoa mesmo, tá? É um fiscal da Receita Federal que faz isso. Ele vai pegar essa documentação, rapidamente ele faz um lé concreto. Ele lê o que está no estatuto e lê se os códigos de serviço são condizentes com o que está ali naquele estatuto. Então, se tiver tudo diferente, ele já declina. Ele já devolve, fala, está errado isso aqui, arruma, não está condizente. Então, o profissional que conhece código de serviço, gente, você chegar e falar assim, eu quero fazer uma edição de livro e revista. Quem conhece o código para isso aí que você quer fazer é o contador ou a contadora, tá? Então, beleza, conseguiu o CNPJ, tá lá. Associação privada, atividade principal, direitos associativos, direitos humanos, arte e outras, enfim, direitos sociais, né? Associação privada de defesa de direitos sociais. Esse é a natureza jurídica, provavelmente. Aí tem lá, mentira, a natureza jurídica vai ser associação privada 399-4, se não me engano. Vai ter Código Principal de Atividade, Associação Privada de Direitos, enfim, civis, sociais. Códigos secundários, é esse código secundário que provavelmente vai te dar acesso a prestar serviço.
No caso de vocês, que é uma organização de mídia, existe uma possibilidade muito grande do código principal não poder ser direito à associação privada, mas ser entidade de jornalismo, alguma coisa assim. Por quê? Se você tentar acessar o Congresso Nacional, apresentar o cartão do CNPJ da sua empresa e a atividade principal não for mídia, jornalismo, canal de notícia, etc., você não vai conseguir cobrir pauta no Congresso, tá? Existe uma possibilidade muito grande de você não conseguir cobrir uma pauta no Congresso se você precisar, se aparecer essa oportunidade, enfim. Então, isso aqui também é uma dica bem específica do setor de vocês. Havana, tem o CNPJ em mãos, a empresa está apta na prefeitura, inclusive, para emitir nota fiscal se eu precisar. Acabou? Não. Vocês vai precisar comprar um documento, enfim, um arquivo chamado certificado digital. O que é isso? É a chave da sua empresa para abrir a porta no mundo fiscal do governo federal, do estado, da prefeitura, enfim. É com essa chave que você entrega a declaração no mundo online da Receita Federal. Então, o que acontece? Depois que você tem ata, estatuto, número de CNPJ, etc, 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 depois que terminou tudo, você precisa entregar uma declaração que é basicamente gritar, nasceu e está respirando. Se você não entrega essa declaração, R$ 250 de multa. Então, eu recomendo já colocar esses R$ 250 do atraso dessa declaração na matemática, porque a depender dos processos aí no meio, pode ser que passe do prazo de entrega, tá? E aí, para entregar essa declaração, precisa do certificado digital do CNPJ da organização, que vai ser validado pelo presidente, coordenador principal, enfim, tá? Bom, custo. Honorário advocatício. E aí, qual que é a minha recomendação, gente? É aqui o item 2, tá? Vai fechar, vai abrir uma organização sem fins lucrativos, contrata uma pessoa que faz o combo completo. Que já prepara ata, estatuto e já tem um contador que tem conhecimento ali de terceiro setor. E aí, recomendo que vocês talvez acionem pessoas que já estão aí no ramo, que já conhecem o campo, tal, para garantir que vai ter uma pessoa que vai fazer isso direito, tá? E aí eu digo de novo, Havana, eu não vou saber tudo isso. Consulta esse material aqui que talvez ele vai te ajudar. Muito provavelmente ele vai te ajudar até para você entender em que etapa tá, sei lá, a abertura da sua organização sem fins lucrativos. E aqui eu coloco honorário advocatício, taxa de cartório entre 800 e 1.500, já vi chegar a R$ 2.000 isso aqui, compra de certificado, já incluí essa multa de R$ 250. O custo médio pode ser entre R$ 2.500 a R$ 4.000, a depender de onde você está localizado. Tirando a parte de honorários, isso aqui você consegue negociar para ser talvez parcelado, enfim, taxa pública não vai rolar, tá? Cartório provavelmente vai ser à vista, isso aqui, se precisar pagar, vai ser à vista, e certificado digital dá para passar no cartão, se precisar, tá? Manutenção e dica. Bom, aqui, o que acontece? Precisa de profissional de contabilidade. Não vai ter jeito não, gente. Infelizmente, é um profissional de contabilidade que faz isso aqui. Se não tiver um contador, não vai conseguir as tais das certidões. Porque, assim, se para licitação e para edital público é mais de 20 certidões, qualquer edital ali privado de 20, 30 mil reais, você vai precisar apresentar certidão. Porque é isso, tem algumas declarações que, para entidades sem fins lucrativos, elas precisam ser entregues, tá? Tem aqui mais 4 slides, mas eu queria abrir para talvez perguntas, dúvidas, angústias, experiências, talvez, que não rolou, o que deu certo, o que não deu certo, se quer ou não, se tem intenção de abrir uma organização sem fins lucrativos. Acho que a gente pode fazer essa pausa para participação.
Alguém? Perguntas? Bom, vou avançar então. Impostos. O que que a minha organização vai pagar de imposto, tá? Bom, no geral, vocês não vão pagar imposto, tá? Sobre doação do exterior, não paga nenhum imposto, isso já foi definido em lei, tá? Uma decisão do STF. Se vocês emitirem nota fiscal, vai pagar 5% de ISS, tá? Então, se você emitir uma nota fiscal de R$ 1.000, saiba que você vai, no dia 10, então, por exemplo, você emitiu uma nota no dia 20 de hoje, 17 de outubro, emitir uma nota fiscal no dia 17 de outubro, dia 10 de novembro vai chegar a 5% do ISS para ser pago. E vocês sempre vão ter também ali, e aí depende de prefeitura para prefeitura, a taxa mensal, a taxa anual, semestral, depende dessa prefeitura. Então, é bom você perguntar também para o profissional de contabilidade, normalmente, qual é a alíquota dessa taxa, tá? Aqui no Recife, essa taxa ela é semestral. E aí, o que acontece? Aqui, o valor dessa taxa é definido pelos serviços que você vai prestar. Então, se você não colocar prestação de serviço nenhum, talvez você pague a taxa mínima, tá? Mas se você colocar alguns serviços, ele vai fazer ali, a prefeitura faz uma média e aplica a taxa. Então, por exemplo, no Recife eu já vi taxa de R$ 190, eu já vi taxa de R$ 300, eu já vi taxa de R$ 600, eu já vi taxa de R$ 1.500 por semestre, tá? E aí isso precisa entrar no orçamento anual de vocês. Aqui eu falo dessa questão dessa taxa municipal. Mentira, aqui são as taxas municipais. Aí aqui é a data do ISS, que se você emite no mês, vai chegar no dia 10 do mês subsequente. Bom, aqui finalizou esse material das organizações sem fins lucrativos e vai para vocês também, junto com as informações das organizações com fins lucrativos. Dúvidas? Algum assunto que vocês queiram trazer? Sim. Largar um jornalismo e abrir um cartório, sem dúvida. Sem dúvida. É um excelente negócio. Até um tempo, o cartório era hereditário, né? Passava de família para família, assim, de pai para filho. Agora eu não sei mais como é que está essa orientação no Código Civil. Mas parece que está um pouco mais aberto, mas é isso, assim, é sempre as mesmas pessoas nos mesmos lugares, né? Agora é tipo um concurso público. Pronto, é isso. Pois é. Bom, gente, alguma coisa que vocês queiram pontuar? Senão, acho que a gente pode ir encaminhando para o final. E aí, amanhã vai ter nosso último tópico será a parte de gestão e execução financeira, tá bom? Deixa só eu aproveitar aqui para colocar os links. Eita, acho que eu não vou conseguir, porque eu não consigo minimizar aqui. Deixa eu abrir o... Pronto. Vou colocar os links aqui. Tá me ouvindo aí, professora? Pode falar. Deixa eu falar para a senhora. A senhora sabe falar alguma coisa a respeito daquela publicação legal que parece que até vários estados já estão começando já a fazer essas publicações. Assim, não existe mais o jornal impresso. Pelo menos aqui no nosso estado aqui, não tem mais. E hoje está sendo publicado uma grande parte em jornal eletrônico. E aí, a senhora sabe falar alguma coisa a respeito aí da situação das prefeituras, Câmara de Vereador, governo, as coisas? Não sei. Não sei te dizer como que tá isso, porque aí já é bem específico do campo, né?
Mas eu estou Porque para colocando os fazer links aqui. uma associação para fazer uma publicação, uma reunião, assim, trocar diretoria, eles precisam publicar no Diário Oficial. Agora já está sendo, aqui em Rondônia, está sendo publicado nos sites, sabe? Não tem mais Não jornal. necessariamente. Você, para trocar a diretoria de uma organização, você só precisa divulgar no jornal se isso tiver no seu estatuto, né? Se não tiver no estatuto, você pode só fazer o edital de convocação via e-mail mesmo. Ou Não, aqui não. colocar. Aqui tudo tem que ser publicado, assim. Aqui em todos os cartórios exige a publicação em jornal. Mas parece que agora já está sendo agora para as prefeituras e as câmaras de vereador publicar os editais dela em jornal particular, não mais da prefeitura. Mas tá bom. Pronto, não sei te dizer. Oi. Posso dar, porque aqui a gente já faz isso já. A gente tem uma publicação legal e essa semana mesmo a gente recebeu uma solicitação de cotação do Tribunal de Justiça do Tocantins, que eu sou daqui, pedindo orçamento para publicações legais oficiais, justamente porque não tem mais veículo impresso de grande circulação. Só que eu estava consultando o jurídico, tem que ter uma certificação digital do site, então tem uma burocracia a mais que tem que ter no site para poder certificar. Mas, de qualquer forma, se eles não exigirem, que dependendo do órgão, não exige. Mas você já pode oferecer. Que isso Tá dá um certo. dinheirinho extra. Perfeito. Aqui é o do Brasil, mas dá para chegar no global. Eu estou colocando aqui no chat os links, tá? Acho que mudou o site da Escola Aberta do Terceiro Setor. Ó, só nessa página aqui da ABCR tem bastante edital. Aí é isso, né? Tem coisa que pode servir, tem coisa que não pode servir, pode não servir. Mas é isso, assim, já traz uma dimensão para busca, né? Ufa! Gente, conseguiu copiar todos os links? Eu acho que a menina colocou aqui no WhatsApp, a gente vai pegar depois. Massa, porque aí a hora que eu fechar, vocês já sabem, né? Vai perder. Tá que ela- Massa. Beleza, então, Van, vou fechar aqui, tá? no grupo do WhatsApp, para a gente já. Tá tudo no WhatsApp? Para a gente ver lá? Sim, ela falou que mandou tudo no grupo. Beleza. Pronto. Gente, é isso. Agradeço o tempo de vocês. Se tiver mais alguma coisa que talvez vocês precisem trazer, colocar aqui, a gente ainda tem uns minutinhos. Se não, eu vou encerrar e aí amanhã a gente continua com a parte de gestão financeira, tá bom? Muito bom, professor. Muito É isso. obrigado. Então, Obrigada a vocês. Tchau, tchau.